Oi gente, tudo bem com vocês? Então no vídeo de hoje a gente vai fazer uma análise completa aqui de Itaú Unibanco, código de negociação ITUB3 para as ordinárias e ITUB4 para as preferenciais, lembrando que sócio é sempre nas ações ordinárias, para quem quer carregar as ações por longo prazo é muito melhor você carregar as ordinárias. Então vamos fazer uma análise completa de Itaú aqui nesse vídeo. Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vindo, meu nome é Fábio, eu sou analista de valores imobiliários e se você tem interesse nesse tipo de conteúdo, clica aqui embaixo para se inscrever e no sininho para você ser notificado todas as vezes que eu postar vídeos novos. Pois bem, Itaú reportou um lucro líquido de 25,7 bilhões de reais no ano de 2018, é o maior lucro líquido que a gente tem na nossa bolsa de valores, a empresa com maior lucro líquido reportado no ano de 2018 até agora, e em valor de mercado Itaú está ali disputando páreo a páreo com Petrobras. Quem diria, né, gente, que a Petrobras voltaria a ser a maior empresa da Bolsa de Valores, mas hoje a gente vai falar aqui especificamente sobre Itaú. Pois bem, pessoal, a gente já vai entrar no computador para conseguir analisar os dados mais de perto, mas eu vou fazer algumas considerações gerais aqui sobre os resultados para ficar um pouco mais fácil a compreensão mais para frente. O lucro líquido antes do imposto de renda, reportado pelo Itaú no ano de 2018, teve um crescimento de 11% comparado com o ano de 2017. E isso aconteceu principalmente por causa do menor custo de captação de crédito, ou seja, a empresa conseguiu tomar crédito mais barato e ao mesmo tempo também ela conseguiu provisionar muito menos crédito para perda porque a inadimplência abaixou muito. Uma provisão de crédito menor para perdas, um custo de captação menor do que o ano de 2017 e, consequentemente, um lucro líquido antes do imposto de renda a maior. A gente teve também a consolidação dos resultados do Citibank dentro das operações do Itaú, que geraram um resultado tributário bem desfavorável para o banco. Então, quando o banco consolidou a parte tributária do imposto de renda, a gente vê que o lucro líquido não cresceu tanto ano contra ano. Além disso, o banco também teve um leve aumento das despesas operacionais ano contra ano, ou seja, despesas com funcionário, com pessoal, com administrativo. As despesas gerais da empresa também subiram um pouco, mas o resultado foi bem positivo ao meu ver, por causa do crescimento razoavelmente expressivo de 11% na base ano contra ano da empresa que já tem o maior lucro da bolsa. Lembrando que o Itaú distribuiu praticamente todo o lucro líquido do ano de 2018 em forma de dividendos, ou seja, quando a empresa distribui todo o lucro para o acionista, não é esperado que ela apresente crescimento no período, porque não sobra dinheiro para a empresa continuar crescendo. Então, para mim, o resultado foi muito positivo, considerando que ela distribuiu 100% dos dividendos e, ao mesmo tempo, teve um aumento de 11% no seu lucro antes do imposto de renda. Beleza? Então vamos dar uma olhada aqui nos resultados completos. Então vamos começar aqui a análise de Itaú Unibanco, código de negociação ITUB3, as informações aqui são referentes a 14/2 de 2018, setor financeiro e outro, segmento banco, subsetor intermediários financeiros, segmento de listagem nível 1 de governança corporativa. O valor de mercado da empresa atualmente 341 bilhões, segunda maior empresa da bolsa, disputando ali páreo a páreo com a Petrobras, uma classificação dela que é mega cap, né, que são as maiores empresas da bolsa, cotação de R$ 32,50, lucro por ação nos últimos 12 meses de R$ 2,57, já considerando os resultados de 2018, um dividend yield de 6,6% ao ano, considerando que ela distribuiu um payout de 89,2% desse lucro por ação de R$ 2,57 nos últimos 12 meses. Então, uma cotação de R$ 32,50, você vai receber aí 6,6% ao ano de dividendos, caso a empresa continue distribuindo essa quantidade nos próximos anos. O crescimento do lucro nos últimos 3 anos foi de aproximadamente 0%, a empresa vem distribuindo muitos dividendos. A gente teve um ano de 2016 fraco por causa das questões econômicas do país, enfim, principalmente por causa do impeachment também, a parte de provisão de crédito foi muito forte no ano de 2015 e 2016, o lucro líquido da empresa está praticamente 0 a 0 aí nos últimos 3 anos. Então, o Unibanco é um banco com foco em varejo, apesar de ter atuação enorme em outros segmentos, como private, corporate, seguros e asset management. Com presença internacional, o banco atua em 19 países além do Brasil e está presente na América do Norte, América Central, Europa, Ásia e Oriente Médio. Embora a história dos bancos Itaú Unibanco seja de décadas atrás, o surgimento do grupo na formatação atual ocorreu em 2008 com a fusão das instituições durante a crise do subprime. Basicamente, pessoal, o Itaú comprou o Unibanco, né? Só que no mercado não é muito bem visto quando uma empresa compra outra. Então, sempre que tem uma compra, a gente fala que é uma fusão, quando na verdade, na maioria dos casos, uma empresa está comprando a outra. É muito difícil você pegar uma fusão pura de duas empresas. E bom, a gente vê aqui que o Itaú foi fundado em 1994, enquanto o Unibanco foi fundado lá em 1924. E aqui tem algumas empresas que os dois bancos se relacionaram
ao longo de todos esses anos, com a fusão no ano de 2008 dos dois bancos. Aqui é interessante destacar, de 2009 até 2018, a aquisição de 50% dos restantes das ações da Rede, que é uma adquirente, compete diretamente com a Cielo, ela é 100% do Itaú Unibanco. Tem a participação minoritária na XP, que pode vir a se tornar uma participação majoritária nos próximos anos. A gente tem aqui a aquisição da participação minoritária do Banco Itaú BMG Consignado, ou seja, a parte de consignados do BMG, enfim, e algumas parcerias aqui da empresa, como por exemplo Carrefour, Conectcar e a própria Porto Seguro, onde o Itaú tem uma posição relevante. Se você quiser saber a análise completa da Porto Seguro, também tem ações da bolsa, vou deixar o card aqui em cima, caso vocês ainda não tenham visto. Composição acionária aqui é interessante para a gente entender a diferença entre as duas empresas, Itaú Unibanco e Itaú SA. Se você não sabe a diferença entre essas duas empresas, vou deixar o card aqui em cima também para vocês assistirem depois o vídeo de Itaúsa versus Itube. As duas empresas têm negociação na bolsa. Mas vamos começar aqui por esse quadrante da direita em cima, esse gráfico de pizza, que mostra as ações em circulação, né? As ações que estão em free float de Itaú Unibanco e Itube, que é representada pelo quadrado laranja aqui embaixo. Então a gente tem um free float de 7,81% das ONs, 99,59% das PNs, ou seja, a gente tem uma parcela pequena das ações ordinárias em negociação na bolsa e uma parcela bem maior, praticamente todas as ações preferenciais sendo negociadas. É por isso que as ações ordinárias têm um pouco menos de liquidez, mas é uma liquidez bem tranquila, mesmo para quem quer ser acionista minoritário. Só para vocês terem uma ideia, a gente teve aproximadamente 137 milhões de reais negociados na última semana de Itube 3 e 5 bilhões de reais negociados na última semana para Itube 4. Então, a Itube 3 oferece uma liquidez bem adequada aí para 99,99% dos investidores. E bom, a IUPAR, que é a empresa que está em cima da Itaú Unibanco Holding, é a Itaú Unibanco Participações, que detém 51,7% das ações ordinárias e 26,4% das ações preferenciais, ou seja, ela exerce o controle da Itaú Unibanco Holding. E a gente tem também aqui a Itaú SA, que tem 39,21% das ações ordinárias de Itaú Unibanco e 50% das ações ordinárias da IUPAR e 100% das preferenciais também da IUPAR. Então a Itaú SA ela faz o controle indireto da Itaú Unibanco através da IUPAR, que é uma empresa de capital fechado, e através de ações diretamente detidas por ela, que são essas 39,21%. E bom, a família Egídio de Souza Aranha é a controladora da Itaú SA com 63,27%, e a família Moreira Salles tem a participação junto com a Itaú SA na IUPAR, a Unibanco Participações. Então assim que é feita a composição da estrutura acionária da Itaú Unibanco e da Itaú SA. Então quando você compra ações da Itube, você está comprando diretamente as ações aqui embaixo, da parte laranja, e quando você compra ações da Itaú SA, você está comprando ações diretamente aqui da Itaú SA, que detém o controle indireto da Itaú Unibanco. Então, para mais informações, vocês entram lá no vídeo só de Itaúsa versus Itube. Mas antes de falar especificamente aqui sobre os resultados do Itaú, é importante a gente entender como que um banco opera e como que um banco ganha dinheiro. Então vamos falar aqui sobre a intermediação financeira, que é a principal fonte de receita de um banco e a principal forma de operação de um banco. A gente tem aqui, basicamente, a intermediação financeira sendo quando o investidor deposita dinheiro no banco, o banco realiza esse empréstimo para um devedor, ou seja, o banco passa a ser o credor desse devedor e ele empresta esse dinheiro com juros. Então o devedor vai pagar o dinheiro que ele pegou emprestado mais um determinado juros que foi combinado na hora do empréstimo. Esses juros, uma parte ele devolve para o investidor que investiu no banco e outra parte ele fica com o dinheiro para ele, que seria essa sacolinha branca que a gente chama de spread bancário. E esse valor dos juros que o investidor está recebendo é basicamente o valor que o investidor está emprestando dinheiro para o banco. O investidor, quando compra um CDB do banco, ele está emprestando dinheiro para o banco vai pagar aquele CDB para ele a uma taxa pré-combinada e vai emprestar esse dinheiro para um terceiro com uma taxa mais alta. E ele vai ficar com exatamente a diferença para ele entre essas duas taxas de juros, que é essa sacolinha branca que a gente chama de spread bancário. Os bancos aqui no Brasil, especialmente, eles também atuam com vários outros tipos de serviço, como por exemplo, adquirência, né, de meios de pagamento, como é o caso do Itaú, que tem 100% das ações da Rede,
que é uma adquirente que compete diretamente com o Cielo. Então, basicamente, todo o processo de adquirência de meios de pagamento, o Itaú tem embaixo dele através da rede, e também o Itaú tem a parte de cartões de crédito, né? Ele empresta dinheiro para as pessoas com cartão de crédito, que é um serviço adicional além do empréstimo bancário tradicional. A gente também tem essa parte de tarifas financeiras, onde basicamente o banco cobra para você ter uma conta aberta, para você fazer uma transferência bancária, uma TED ou um DOC, para você fazer um saque, para você emitir talões de cheque. Então o banco também tem uma receita que vem de tarifas financeiras de serviços. Então você transferiu o dinheiro, quando esse dinheiro foi transferido, normalmente fica uma tarifa para o banco que é debitada automaticamente da sua conta. Então, além da intermediação financeira, os bancos oferecem vários outros serviços, como por exemplo as tarifas bancárias. O banco tem a corretora, por exemplo, a corretora do Itaú, que é uma corretora de valores, está embaixo do braço do Itaú. A gente tem a parte de administração de recursos, ou seja, a administradora de fundos do Itaú está embaixo do Itaú Unibanco. Tem a parte dos cartões de crédito, a parte de previdência, a parte de seguros. Então a gente tem vários outros serviços agregados, e no caso do Itaú é uma parcela muito forte do seu resultado, conforme a gente vai ver mais adiante, que agrega um resultado para o banco junto com o resultado da intermediação financeira. Então a gente vê aqui no caso de Itaú Unibanco a diferenciação que eles fazem aqui das pessoas físicas por renda mensal e das pessoas jurídicas, ou seja, a gente tem varejo, Uniclass, Personalité e Private Bank para diferentes clientes por tipo, né? Normalmente por tamanho de faturamento de cada um dos clientes, pessoa física, e pessoas jurídicas a gente tem micro e pequenas empresas, middle, corporate, large e ultra, dependendo também do tamanho dessas empresas. Então é interessante aqui a gente observar o uso dos canais digitais por pessoas físicas e empresas aqui, os dois primeiros gráficos de cima. A gente tem um número de 11,1 milhões de correntistas usando os canais digitais do banco para fazer suas movimentações, contra 8,6 milhões em dezembro de 2018. As empresas não teve uma variação tão grande, elas continuaram mantendo 1 milhão de correntistas utilizando os canais digitais. Aqui no gráfico da direita superior, a gente consegue ver que a maioria das transações de pagamentos é feita através de canais digitais. 76% dos pagamentos são feitos por aplicativo ou pela internet. A parte de investimentos, 41% é feito pela internet e 19% das operações de crédito do banco são feitas por canais digitais. A gente tem aqui a abertura de novas contas no gráfico inferior do canto esquerdo, apresentando um aumento de aberturas através do aplicativo Abre Conta, que é um aplicativo do Itaú específico para você abrir uma conta bancária. E a gente vê também aqui uma certa evolução do número de contas pessoas físicas em milhares abertas durante o período. Então, o Itaú no quarto trimestre de 2018 abriu 1 milhão de contas nas agências físicas e 225 mil contas em aplicativos. No gráfico da direita de baixo aqui, a gente tem que 31% das agências são digitais e 69% das agências são físicas. E olha que interessante esse dado aqui. Em 2018, o índice de eficiência do banco era de 71% nas agências físicas e de 26% nas agências digitais. Esse índice de eficiência nas agências digitais é absurdamente baixo, ou seja, é muito bom. O índice de eficiência ele mostra o tanto que os custos de uma determinada operação representam em relação ao tanto de receita que ela gera. Então a gente vê que de toda a receita gerada através das agências digitais, o Itaú só tem 26% de custo, enquanto nas agências físicas é elevado, né? Vai para 71%, porque você precisa ter uma agência física bonita, reformada, em um lugar bom para atender as pessoas. As agências digitais não, você tem um lugar onde os gerentes e os atendentes te atendem remotamente, então o custo é muito mais baixo e a gente vê um aumento das agências digitais de 2016 para 2018. Dividendos e juros sobre capital próprio, a gente vê que a empresa no ano de 2018 distribuiu 89,2% em forma de retorno para os acionistas, seja através do payout, ou seja, a distribuição dos dividendos de 87,2%, ou através da recompra de ações de 2%. Ou seja, o banco está distribuindo praticamente todo o resultado dele para os acionistas e o esperado é que ele não continue crescendo de forma tão expressiva nos próximos anos. Toda empresa que distribui todos os dividendos tem uma dificuldade muito maior para crescer porque não sobra dinheiro dentro da empresa proveniente dos lucros para ela reinvestir em crescimento. E o Itaú também é a empresa com maior lucro da nossa bolsa, até agora reportado no ano de 2018. Então, é uma empresa gigantesca, uma empresa já consolidada, uma empresa que está distribuindo todos os resultados e não deve apresentar um crescimento tão expressivo por longo prazo. Isso não necessariamente é ruim e não necessariamente é bom. Isso é uma característica da empresa que você tem que avaliar caso você queira ser sócio dela. Algumas forças de Porter aqui, eu coloquei que o grau de rivalidade entre os concorrentes
do setor bancário é razoavelmente baixo, porque a gente tem poucos bancos, a gente tem Itaú, Santander, Bradesco, Banco do Brasil e Caixa no varejo aqui no Brasil. A gente tem alguns bancos pequenos tentando entrar. Mas eu coloquei em amarelo também, não coloquei esse check todo verde, porque os bancos negociam commodity. É um mercado de empréstimo de dinheiro. Tanto faz você tomar um empréstimo no Itaú, no Bradesco ou no Banco do Brasil, você vai sempre tomar no banco que te der as melhores condições e as melhores taxas. Então, você tem um mercado de commodity, mas a gente tem poucos players em um mercado de commodity. Isso acontece aqui no Brasil principalmente por causa da regulação, que vem aqui o item 2, que é uma força também, que é a ameaça de novos concorrentes. É muito difícil você abrir um banco aqui no Brasil por causa da regulação. Além da dificuldade de abertura do banco, você também tem toda uma questão de compliance que você tem que seguir para atender a todas as exigências do Banco Central, que tem um custo muito alto. Então você não consegue abrir um banco pequeno, você tem que abrir um banco grande para você conseguir operar. E os bancos também ganham com escala, ou seja, quanto maior a carteira do banco, mais ele consegue oferecer um juros mais baixo, porque você tem a pulverização dos custos da empresa. Então, a ameaça de novos concorrentes não é muito presente até o momento com a regulação que a gente tem como o mercado opera. Pode ser que isso mude no futuro? Pode ser. Lá nos Estados Unidos a gente vê que o setor bancário é extremamente pulverizado. Aqui no Brasil é extremamente concentrado. Poder de negociação com os clientes. Os clientes do banco basicamente são os correntistas. Eu coloquei um check aqui também, que é uma força de porta da empresa, mas da mesma forma ela está tomando dinheiro emprestado dos clientes, né? Então acaba que você tem uma concorrência, porque se o banco começa a pagar muito pouco pelo CDB, por exemplo, que você investe no banco, você não vai investir no CDB dele, você vai investir o dinheiro na corretora, você vai investir em CDB de outros bancos, então ele não tem tanto poder de negociação com os clientes, apesar da base de clientes ser muito pulverizada, o que é bom para o banco, ele não depende de nenhum cliente específico. Poder de negociação com os fornecedores, eu botei aqui que não está disponível, né? Porque o banco simplesmente ele não tem fornecedores relevantes para a operação. Os fornecedores são os clientes no final do dia, que depositam dinheiro no banco, dão dinheiro para o banco emprestar para outras pessoas. Ameaça de produtos substitutos. Eu acho difícil a gente ter uma substituição do produto bancário em um futuro razoavelmente longo. A gente tem algumas plataformas de empréstimo peer-to-peer, de pessoa para pessoa, para você emprestar dinheiro para outras pessoas diretamente. Isso tudo através de aplicativos. A gente tem o próprio Bitcoin e outras criptomoedas que funcionam como meios de pagamento, mas isso ainda é um mercado muito incipiente. A gente tem um risco muito grande associado ainda a essas operações. A gente tem uma baixa regulação do Banco Central em relação a isso. Pode vir alguma relação mais pesada em relação às fintechs de empréstimo peer-to-peer, não em relação às criptomoedas, porque em relação às criptomoedas o governo não consegue fazer nada. Mas o que ele consegue fazer é dar uma multa gigantesca para o estabelecimento que receber criptomoeda como forma de pagamento. Mas o governo não consegue interferir. Então, não tem uma ameaça de produtos substitutos na minha avaliação e um futuro tão próximo. Vamos dar uma olhada aqui na matriz SWOT da empresa, ver as principais forças, fraquezas, oportunidades e ameaças. Então, aqui alguns fatores internos que são controláveis pela empresa, alguns pontos fortes da empresa, de dentro dela, né, da porta para dentro. A base de clientes da empresa é gigantesca, a forma que ela consegue gerar produtos para faturar com esses clientes é gigantesca, porque ela tem uma base muito grande, ela cria um produto e distribui para esses clientes de forma muito fácil. A gente tem uma marca muito forte por trás do Banco Itaú, o que é muito importante quando a gente fala de banco. Os bancos, quando você tem um saque de uma forma generalizada, você simplesmente não tem liquidez para pagar os seus clientes. Então a marca é muito importante quando a gente fala de uma instituição financeira, principalmente quando vier um momento de crise. O ganho de escala do banco, que a gente já comentou anteriormente, e o tempo de mercado. O tempo de mercado aqui é importante porque o banco já aprendeu muito, já capotou muito, principalmente na parte de segurança, na parte de sistemas. Então o banco está rodando muito tempo no mercado e já tem esse background bem consolidado. Fraquezas internas, eu coloquei aqui custo dos serviços. O custo dos serviços, ou seja, o faturamento de serviços do banco, ele ainda é muito alto, o que eu acho que os bancos deveriam avaliar, porque todas essas fintechs e, enfim, vários bancos pequenos, como é o caso do Banco Inter, a gente tem bancos oferecendo os mesmos serviços tão bons quanto, com zero tarifas. Então, eu acredito que o Itaú deveria se movimentar nesse sentido de reduzir as tarifas, porque a gente vê os bancos pequenos, os bancos digitais crescendo cada vez mais. Então, no final do dia é uma commodity, você tem uma conta bancária e você oferece um serviço de transferência, por exemplo, não tem nenhuma diferença você fazer uma transferência do Banco Inter ou do Banco Itaú.
e não tem muita necessidade de você ficar pagando o custo no Itaú. Então não é à toa que o Banco Inter está crescendo da forma que ele vem crescendo. Então essa guerra de preço eu acho que o Itaú deveria se movimentar. Há um tempo atrás ele até abriu uma conta que era 100% digital, uma conta especial do Itaú 100% digital, que era com todas as tarifas zeradas, mas logo eles fecharam essa modalidade. Quem abriu as contas abriu, quem não abriu, não abriu. Oportunidades externas, eu botei aqui basicamente crescimento no exterior e crescimento em não correntistas. Por quê? Aqui no Brasil o Itaú já tem um market share muito grande, já é muito consolidado, já está praticamente no país inteiro, então ele não tem muito para onde crescer. Aqui no Brasil ele vai crescer quando a economia crescer e vai acompanhar basicamente o dinamismo da nossa economia. Isso acontece com empresas que já têm um market share alto, já são razoavelmente consolidadas em um determinado país. Então a gente tem a opção de crescer no exterior e o crescimento em não correntistas. A gente tem aproximadamente 30% dos brasileiros sem conta corrente em banco. Então é bem importante a gente ver isso porque ele tem a possibilidade de tomar ainda esses clientes. Ameaças externas, eu botei aqui fintechs, de empréstimos, de investimentos e bancos digitais. Ou seja, hoje é muito fácil você abrir por um aplicativo, baixar um aplicativo de empréstimo pessoa para pessoa. Tudo bem que você vai ter um risco gigantesco aí no meio, mas você tem essa possibilidade. A gente tem investimentos também em outras plataformas, como por exemplo as corretoras ou outros bancos de investimento. A gente tem os bancos digitais vindo tomar essa parte de serviços dos bancos grandes, que ainda é muito cara e gera muita receita para esses grandes bancos. Então a gente tem essas principais ameaças externas. E aqui em relação à antifragilidade da empresa, eu coloquei ela um pouco antes do nível máximo de antifragilidade, principalmente por ela estar no setor de commodity e no setor protegido por regulação. A regulação gera uma receita muito grande para uma determinada empresa que está protegida por essa regulação, no sentido de você gerar muitas dificuldades para novos entrantes entrarem no sistema. Não é uma legislação que protege o Itaú especificamente, mas é uma legislação que dificulta muito a abertura de um banco, uma legislação que obriga muito compliance no setor. Então, essa proteção gera uma força muito grande para quem está dentro dela, que no caso Itaú, Bradesco, Santander, enfim, Banco do Brasil. E caso essa regulação caia ou ela seja diferente nos próximos anos, a gente vai ter novos entrantes entrando no mercado. E por ser um setor de commodity, né, um setor que não tem valor agregado, é um setor que basicamente é empréstimo de dinheiro e serviços bancários, que qualquer um consegue prestar de uma forma razoavelmente igual, então você não tem muita diferenciação. Eles tentam se diferenciar por serviços, agregar valor ao serviço, atendimento ao cliente. Então essa é a forma como os grandes bancos vêm tentando operar. E diversas fontes de receitas eu botei aqui também como um ponto positivo, porque além da receita de intermediação financeira, o banco também é muito forte em outros tipos de operação, como seguro, previdência, a parte de cartões de crédito, adquirência. Então o banco tem várias outras fontes de receita que diversificam a parte de intermediação financeira. Vamos dar uma olhada aqui nos ativos totais, só para a gente ter uma ideia. A carteira de 2018 do Itaú fechou com 1,6 trilhões de reais, sendo que 30% eram empréstimos, ou seja, a carteira de crédito do banco, 28,8% disponibilidades, aplicações interfinanceiras de liquidez e relações interfinanceiras e interdependências. Ou seja, basicamente liquidez, né? A gente tem aqui títulos mobiliários e derivativos, 27,7%. 11,1% outros e 2,1% permanente. Na parte de mix de títulos, valores mobiliários e derivativos, a gente tem basicamente que é esses 27,7% do gráfico de cima. A gente tem 41% disso vindo de cotas de fundos PGBL e VGBL. A gente tem 33,6% vindo de títulos públicos no Brasil, 14,2% títulos privados, 6% títulos públicos e 5,1% derivativos. No mix da carteira de crédito, que é a primeira parte do gráfico lá de cima, a gente tem aqui 28% vindo da América Latina, ou seja, as operações fora do Itaú, 18% vindo de grandes empresas, 12% de pequenas e médias empresas, a gente tem 14,5% vindo de cartões de crédito, 9,1% de financiamentos imobiliários, ou seja, empréstimos imobiliários tanto para pessoa física quanto para pessoa jurídica, 8,8% de crédito consignado, 5,3% de crédito pessoal e 3% de veículos. Despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa e custo do crédito. Aqui, pessoal, é muito importante a gente entender o que é a despesa de provisão para crédito de liquidação duvidosa. Quando o banco tem uma carteira de crédito, ele precisa provisionar alguns desses créditos como perda, que a gente chama de provisão para devedor duvidoso, que é a PDD, que é uma despesa dos empréstimos que provavelmente não vão ser pagos.
Ou seja, antes deles não serem efetivamente caloteados, o banco já apura uma despesa conforme a instrução específica do CMN, que é o Conselho Monetário Nacional, que fala quais são as regras para você provisionar, conforme a gente já vai ver logo a seguir. Mas olha que interessante, a gente consegue ver que em 2016 o banco teve o máximo nessa linha laranja da porcentagem que as provisões representavam sobre a carteira de crédito. Ou seja, o banco provisionou só no primeiro tri de 2016 7,8 bilhões de reais e isso representava 5,8% da carteira de crédito. Enquanto no quarto tri de 2018 o banco provisionou 2,9% em forma de provisão para devedor duvidoso, ou seja, o menor índice de provisão da carteira de todo o histórico desde o segundo trimestre de 2015. Isso representa que os devedores da empresa, ou seja, para quem o Itaú emprestou dinheiro, eles estão pagando melhor, eles estão pagando em dia, a inadimplência está bem mais baixa do que em 2016 e que em 2015. Então, a gente vê uma adimplência muito maior, o que melhora o resultado da empresa, conforme a gente falou lá no começo do vídeo. Ou seja, o gráfico anterior a gente viu quanto que o banco provisiona por trimestre, e aqui a gente está vendo tudo que tem provisionado, de tudo da carteira do banco, quanto que a gente tem provisionado como possível perda. E aqui é interessante a gente ver nesse gráfico de azul que a parte azul escura lá de baixo é o que o Banco Central determina que tem que ser provisionado, ou seja, é só a regra do Banco Central. Eu botei na tabela da direita aqui só para vocês terem uma ideia qual que é essa regra. Então, o atraso até 0 dias, o banco pode dar uma nota duplo A ou A para aquele crédito. A partir de 15 a 30 dias de atraso, ele classifica como B, de 31 a 60 como C, de 61,9 como D e assim por diante. Quando chega na classificação H, quando o devedor demorou mais de 180 dias para fazer o pagamento, seja de um juros ou de uma amortização, o banco tem que provisionar esse crédito em 100%. Então, conforme a classificação vai chegando para perto do H, ela vai chegando mais perto de 100% em ser provisionada. O que o Itaú mostra aqui? Que em dezembro de 2018, nesse gráfico da esquerda, seguindo a tabela do Banco Central, ele teria que provisionar 10 bilhões. Enquanto ele provisiona 34 bilhões, ou seja, o Itaú ele é mais conservador na provisão de crédito, porque ele provisiona também as renegociações e atrasos com os credores, ou seja, às vezes o credor não está inadimplente, mas ele está tendo dificuldade, ele está negociando, o Itaú já gera um provisionamento de parte desse crédito, ou uma perda esperada ou potencial relacionada ao que o Itaú julga que provavelmente ele vai ter uma perda independente do que o Banco Central estabelece nessa regra de provisão. Ou seja, ele tem um conservadorismo a mais em provisionar o crédito do que o Banco Central estabelece. Isso gera, ao mesmo tempo que você provisiona mais crédito, o Itaú também consegue recuperar mais crédito que ele provisionou. Então, ele consegue dimensionar bem a carteira e ir administrando dessa forma, conforme a gente vai ver a seguir aqui nos resultados. O índice de eficiência do banco, o índice de eficiência ajustado ao risco, a gente tem aqui basicamente quanto que o banco gera de despesa em função da geração de resultado da empresa. Então, a gente tem a linha azul escura mostrando o índice de eficiência trimestral e as barras embaixo mostrando o índice de eficiência acumulado nos últimos 12 meses. Então, esse indicador aqui, quanto menor, mais eficiente o banco está sendo em dar o crédito, porque ele tem menos despesas para mais geração de receita, tanto com crédito quanto com as operações de outros serviços. Então, a gente vê que o indicador saiu de 68,6 para 61,7 e quando a gente considera o custo do crédito, que é o índice de eficiência ajustado ao risco, que é a linha cinza, a gente vê que o banco ficou basicamente flat, com um leve aumento aí no quarto tri de 2018. O índice de eficiência puro, da linha azul, ele provavelmente vem aumentando por causa das agências virtuais, né? As agências virtuais elas têm muito menos despesas, conforme a gente viu lá no começo da apresentação, elas têm um índice de eficiência muito baixa, que quando a gente faz uma média com o mix das agências físicas, isso vai diminuindo o índice de eficiência, ou seja, vai sendo positivo, conforme o banco vai abrindo mais agências digitais. Vamos dar uma olhada aqui na demonstração do resultado gerencial, ou seja, a DRE do banco, a perspectiva da margem financeira. Eu gosto dessa perspectiva porque a gente separa a parte de empréstimos bancários, a parte de intermediação financeira, para a parte de resultados operacionais de serviços. Então vamos lá. O banco teve uma margem financeira gerencial de 69 bilhões de reais contra 68 bilhões no ano de 2017, ou seja, ficou praticamente flat. E o que é a margem financeira gerencial? Já é o que sobra para o banco depois dele fazer todas as intermediações financeiras, ou seja, considerando tudo que ele recebeu de juros dos empréstimos e pagando quem ele pegou o dinheiro emprestado. Então a gente vê que a margem financeira com clientes aumentou 2,2% e a margem financeira com o mercado caiu 12,7%. Qual que é a diferença de margem financeira com clientes para o mercado? Margem financeira com os clientes é quando o banco toma dinheiro emprestado no mercado e empresta para os seus
clientes, que são os devedores. A margem financeira com o mercado é o que a tesouraria do banco consegue de rendimento com as operações da tesouraria, ou seja, indo no mercado comprar e vender títulos públicos e outros tipos de crédito. Mas a gente vê que a margem financeira com clientes é o que é bem mais relevante. A margem financeira com o mercado representa aí aproximadamente 10% da margem financeira total. Custo do crédito, quanto que o crédito custou? A gente vê que no ano de 2018, como a inadimplência foi muito menor, a gente teve uma redução de 21,9% do custo do crédito. Antes o banco tinha apurado 19 bilhões com despesa de provisão para credores de liquidação duvidosa contra 16 bilhões no ano de 2018, ou seja, uma melhora de 15,8% na provisão do crédito. Em paridade ao ajuste a valor justo de alguns ativos do banco, a gente também teve uma redução de perda. Descontos concedidos ficou basicamente em linha com o ano de 2017, R$ 1 bilhão, e recuperação de créditos baixados com prejuízo aumentou em 12,5%, ou seja, além do banco provisionar menos, ele ainda recuperou mais crédito que tinha sido baixado como prejuízo, recuperando 12,5% a mais de créditos que tinham sido já baixados como prejuízo no ano de 2018 contra o ano de 2017. Então a parte do resultado líquido da intermediação financeira foi muito positiva para o banco, apesar dele não ter conseguido gerar mais margem financeira gerencial. A gente vê que a margem financeira, ou seja, a receita que ele teve intermediando juros, ela ficou flat por alguns motivos, como principalmente a redução do spread bancário, ou seja, quanto mais baixas as taxas de juros, menos ela consegue gerar de spread, mas ela conseguiu ficar flat na parte da geração de receita de intermediação financeira. E como ela provisionou menos crédito e recuperou mais crédito baixado, isso aumentou o resultado líquido da intermediação financeira em 8,9% ano contra ano. Outras receitas barra despesa operacional, ou seja, a gente vê que as receitas de prestação de serviço, ou seja, todos os serviços que a gente comentou anteriormente, geraram uma receita de 35 bilhões de reais para o Itaú. Olha como é representativo. O resultado líquido da intermediação financeira foi de 55 bi, ou seja, da atividade de banco, e a parte de prestação de serviço foi 35 bi. Ou seja, tem uma representatividade muito alta no resultado total. Se a gente somar as duas, vai ficar mais ou menos 60% de intermediação financeira e 40% de prestação de serviço. Então a prestação de serviço é muito forte dentro do Itaú. E isso representou um aumento de 6,3% na receita de prestação de serviço. O resultado com operações de seguro e previdência fechou em 6,3 bi, um aumento de 1,6% ano contra ano. Despesas não decorrentes de juros são as despesas, basicamente as despesas que a gente chama de vendas gerais e administrativas nas outras empresas, que são as despesas de pagamento de funcionário, pagamento de diretoria, de gerente, de administrador, aluguel, despesa com passagem aérea, despesa com marketing, todas as despesas operacionais mesmo do banco, a gente tem aqui dentro de despesas não decorrentes de juros de 49 bilhões, um aumento de 5%. Quando a gente vai para as despesas tributárias de ISS, PIS, COFINS e outras, a gente ficou basicamente em linha, né? Porque o banco teve um resultado um pouco maior, então aumentou um pouco. E o resultado antes da tributação e participações dos minoritários aumentou em 11%, conforme a gente comentou lá no começo do vídeo. Então a gente vê exatamente aqui que o banco teve um resultado muito bom sim no período, apesar do lucro líquido ter aumentado bem menos por causa da alíquota de imposto que foi maior depois desse resultado antes da tributação e participações minoritárias. Ou seja, o banco saiu de 36 bi para 40 bi ano contra ano, considerando todas as suas operações e toda a intermediação financeira. A gente teve aqui imposto de renda e contribuição social aumentando em 21%, principalmente por causa da consolidação das operações do Citibank, participações minoritárias nas subsidiárias e tirando as participações minoritárias nas subsidiárias, a gente fechou aqui um lucro líquido recorrente de 25,7 bilhões de reais, ou seja, um aumento de 3,4% ano contra ano, principalmente por causa de uma alíquota maior de imposto de renda decorrente das operações consolidadas do Citibank. Histórico trimestral, para a gente ter uma ideia de resultado de longo prazo aqui do Itaú, a gente vê que desde o primeiro trimestre de 2016 o banco vem crescendo seu resultado líquido da intermediação financeira. Conforme a gente comentou, o ano de 2016 e 2017, o banco ficou basicamente com o resultado andando de lado. O ano de 2016 e 2017 ele provisionou muita perda, conforme a gente também viu anteriormente. Mas agora a gente vê uma retomada dos resultados, principalmente da intermediação financeira. E o resultado antes da tributação e participações minoritárias basicamente vem crescendo desde o primeiro trimestre de 2016. A gente vê também uma leve piora no quarto tri de 2017, mas agora com uma melhora no ano de 2018. Quando a gente olha para o ano de 2015, 16, 17 e 18,
a gente vê exatamente um reflexo do gráfico anterior, mas consolidado ano a ano. Então a gente tem uma leve piora do resultado do banco no ano de 2016 e já uma retomada no ano de 2017 e 2018. E para fechar aqui o valor de mercado da empresa, a gente vê a empresa lá em 2003 com praticamente 25 bi de valor de mercado e hoje a empresa quase com 350 bi de valor de mercado. No gráfico de cima a gente vê a evolução do preço em relação ao valor patrimonial sempre próximo de 2, né? O banco sempre oscila uma relação PVPA em torno de 2. Ali no ano de 2005 até 2008 teve um PVPA mais elevado, principalmente de um não recorrente do banco que teve nesses anos. Então a gente tem um histórico de negociação das ações do banco sempre em torno de uma relação preço-valor patrimonial de 2, às vezes um pouco acima, às vezes um pouco abaixo. A relação preço-lucro da empresa também fica oscilando ao longo dos últimos anos entre 6 e 12, então a gente vê sempre o mercado oscilando nessa faixa de relação preço-lucro. E no longo prazo não poderia ser diferente, conforme a gente vê o lucro por ação dos últimos 12 meses aqui no gráfico de baixo aumentando ao longo dos anos. No ano de 2006 e 2007 a gente teve não recorrentes, então por isso que a gente vê uma oscilação mais brusca, mas a gente consegue ver que conforme o lucro por ação ele vai aumentando ano a ano, as cotações vão junto. Lá no ano de 2013 as ações do Itaú eram negociadas em algo próximo de R$ 4,00 e hoje as ações são negociadas em quase R$ 35,00, decorrente da evolução do tamanho do banco, do tamanho do retorno para o acionista que foi aumentando junto com o lucro ao longo do tempo e principalmente do lucro por ação que hoje está em algo próximo de R$ 2,6 por ação. Pois bem, pessoal, pelo vídeo de hoje é isso, espero que vocês tenham gostado, deixem o seu like, compartilhe com aquele seu amigo que também tem ação do Itaú e caso aquele que você queira convencer, que eu sei que você quer convencer ele a ter ações do Itaú, manda esse vídeo para ele porque ajuda muito a crescer aqui o canal, beleza? Um abraço e eu vejo vocês no próximo vídeo. Lembrando aqui também, pessoal, que em breve eu vou abrir as novas turmas do De Zero a Holder. O De Zero a Holder é o meu curso de investimento em ações, ensinando vocês a montarem uma carteira de investimento vencedora para o longo prazo, começando do zero até o holder. Então a gente passa por todo o conceito do buy and hold durante os primeiros módulos do curso, a gente aprende a analisar as empresas e a gente aprende a montar uma carteira de acordo com o nosso perfil, porque uma carteira para mim é uma carteira diferente para você, que é uma carteira diferente para o seu amigo. Então eu vou deixar o link na descrição para vocês entrarem lá no site, cadastrarem o seu e-mail na lista VIP, eu vou mandar vários conteúdos por lá também exclusivamente. Então caso você tenha interesse de ser notificado quando abrir as novas vagas, é só clicar ali no primeiro link da descrição e cadastrar seu e-mail. Beleza? Então eu vejo vocês no próximo vídeo.